Nosso DNA, o manual biológico que compõe o que somos, contém uma quantidade impressionante de informação, aproximadamente 3,16 bilhões de pares de bases. Este código genético não só determina nossa aparência e nossas funções biológicas, mas também carrega os segredos mais profundos de nossa história, algumas vezes obscuros e até aterradores. Em nosso DNA estão guardados os vestígios de eventos tão antigos e cataclísmicos que por vezes mal podemos compreender sua magnitude. Mas há algo ainda mais surpreendente. De acordo com estudos recentes, dentro dessa imensidão de informações, há evidências de uma guerra tão devastadora que quase destruiu nossa própria espécie. Embora grande parte dessa história tenha sido esquecida, as ramificações de um conflito global tão grande ainda ressoam em nós até hoje. Este evento não foi uma simples batalha ou disputa entre tribos locais, mas a primeira guerra mundial da história humana, com ramificações que se espalharam por vastas regiões, afetando as populações da Europa, da Ásia e do Oriente Médio. O mais intrigante é que as provas desse conflito não estão apenas nos fósseis ou nas escavações arqueológicas. Elas estão em algo muito mais íntimo e acessível, nosso próprio DNA. Como algo tão violento e destrutivo passou despercebido, desaparecendo quase por completo das memórias coletivas? Para entender isso, precisamos olhar para os recentes avanços na genética humana. Pesquisas sobre o genoma das populações modernas revelaram algo peculiar e perturbador, uma queda drástica na diversidade genética de um grupo específico da nossa espécie. E essa queda não foi causada por cataclismos naturais como vulcões ou desastres climáticos. Em vez disso, ela é consequência de algo bem mais humano, uma guerra implacável, um massacre de proporções nunca antes imaginadas. Quando os cientistas investigaram o genoma humano, descobriram algo extremamente perturbador, uma queda brusca na diversidade genética, especialmente entre os homens. As análises dos cromossomos de diversas populações humanas contemporâneas mostraram que, apenas alguns mil anos, houve uma drástica redução na diversidade genética dos homens. Essa diminuição foi tão significativa que, segundo algumas estimativas, até 95% dos homens da época desapareceram em um período muito curto de tempo. Isso significa que, de cada 20 homens da época, apenas um sobreviveu. O que poderia ter causado tal destruição? Os cientistas estimam que um evento de tal magnitude tenha ocorrido aproximadamente durante o final do Neolítico, por volta de 5.000 a.C. O que os pesquisadores descobriram foi uma espécie de gargalo genético, em que a diversidade masculina foi severamente afetada, mas não a feminina. A mitocôndria, que é transmitida pela linha materna, não revelou a mesma queda nas populações, algo que indica que o grande genocídio ocorreu entre os homens, e não de forma indiscriminada, como seria o caso de um desastre natural. A explicação mais plausível é que o que causou a quase extinção dos homens foi uma guerra implacável e generalizada. As pistas mais claras e perturbadoras de um evento catastrófico tão grande que quase extinguiu a humanidade não são só encontradas no nosso DNA, mas também nas escavações que revelam os ossos de nossos ancestrais. Durante o final do Neolítico, a guerra e os massacres se tornaram parte do cotidiano. O que realmente chocou os cientistas foi a frequência e a brutalidade com que esses ataques ocorreram. O Death Pit, da Alemanha. Entre os mais notáveis sítios arqueológicos, encontramos locais que falam de massacres em larga escala, como o famoso Death Pit, localizado na Alemanha. Datado de cerca de 5.000 a.C., este sítio revelou os restos mortais de 34 indivíduos, todos mortos de maneira violenta. A maioria das vítimas, 16 delas crianças, 9 homens adultos e 7 mulheres idosas, foi brutalmente assassinada. As feridas encontradas nos corpos indicam que a principal área de ataque foi a cabeça, com todos os crânios apresentando sinais de golpes fatais. A ausência de mulheres jovens no Death Pit sugere que elas foram sequestradas, possivelmente levadas pelos invasores como troféus de guerra ou como cativas para a reprodução. O Massacre de Schlett. Na Áustria, o Massacre de Schlett aconteceu em momento semelhante, provavelmente em torno de 5.000 a.C. As escavações revelaram mais de 200 vítimas, todas vítimas de um ataque em larga escala. A maioria das vítimas, especialmente os homens, foi desmembrada, com braços e pernas amputados e os crânios esmagados.
Muitos dos mortos foram encontrados com marcas de tortura, sugerindo rituais de mutilação ligados à humilhação ou representação de poder. Herxheim, o maior massacre conhecido. O massacre mais macabro e o maior já descoberto é o de Herxheim, também na Alemanha, datado de 5.300 até 1495 a.C. Em Herxheim, os arqueólogos descobriram pelo menos 80 fossas que continham os restos mortais de mais de 1.000 vítimas. Os corpos estavam mutilados de maneiras indescritíveis, crânios esmagados, corpos desmembrados e ossos quebrados intencionalmente. O mais perturbador é a evidência de que algumas dessas vítimas foram preparadas de maneira ritual, possivelmente assadas ou processadas para consumo. Os arqueólogos encontraram mais de 1.000 crânios, muitos dos quais foram dissecados e desossados, sugerindo práticas rituais envolvidas nos massacres. Para entender as causas dessa violência massiva, precisamos olhar para a Revolução Neolítica, o grande ponto de inflexão na história da humanidade. A transição de caçadores-coletores para agricultores transformou a estrutura da sociedade e alterou as dinâmicas entre os grupos humanos. A Revolução Neolítica, que ocorreu há cerca de 10.000 anos, trouxe mudanças profundas. A capacidade de cultivar alimentos e armazená-los permitiu que populações humanas crescessem e se concentrassem em áreas específicas, criando as primeiras vilas e cidades. O controle dos recursos, que antes eram compartilhados de maneira mais equitativa, passou a ser o objetivo central. Com o aumento das populações e a capacidade de estocar alimentos, a agricultura não só gerou abundância, mas também o desejo de acumular mais. A terra se tornou um recurso precioso e as vilas ou grupos que não tinham controle sobre ela passaram a ser vistas como rivais, gerando competição acirrada. A violência começou a ser vista como forma aceitável de garantir a sobrevivência e prosperidade de uma tribo. Essa crescente competição entre grupos e a organização da sociedade em torno de linhagens patrilineares tornaram as mulheres um troféu de guerra. Elas eram vistas não apenas como parte vital para a reprodução, mas também como peças estratégicas que podiam fortalecer ou enfraquecer um clã ou tribo. Mulheres jovens e férteis eram especialmente valorizadas e, por isso, muitas vezes sequestradas pelos grupos invasores. Esse cenário explica a diferença observada nas populações afetadas. Os homens foram massacrados em grande número, enquanto as mulheres, em sua maioria, sobreviveram. Esse desequilíbrio de gênero não é novidade da pré-história. Ao longo da história humana, em diversos contextos de guerra, é comum observar que as mulheres são mais preservadas, principalmente devido à sua importância para garantir a continuidade da população. À medida que as sociedades foram se estruturando em torno de linhagens patrilineares, a transmissão de propriedade, terras e bens de pai para filho passou a ser fator central nas dinâmicas de poder. Isso deu origem a uma sociedade com forte ênfase na figura masculina como protetor e líder, enquanto as mulheres eram mantidas em papéis submissos. A guerra se tornou um reflexo das estruturas de poder que estavam sendo estabelecidas nas primeiras comunidades agrícolas. A luta por controle territorial, por alimentos e por recursos levou a uma cultura de violência em que os homens armados com as mais variadas ferramentas de combate atacavam outros grupos para se apoderar de seus bens. À medida que a violência se espalhava e se consolidava nas sociedades humanas, seus efeitos se estendiam muito além nos campos de batalha. A guerra não era apenas questão de destruição direta, mas de transformação social, política e cultural. As comunidades neolíticas passaram de sociedades pequenas e dispersas para grandes vilas e cidades agrícolas e a violência se tornou cada vez mais organizada e sistemática. À medida que essas sociedades se organizavam, a guerra se tornou uma instituição em si mesma. Não era apenas questão de defender a terra ou o alimento, mas de expandir o território, garantir a posse de novos recursos e dominar outros grupos. As estratégias de guerra evoluíram e, com elas, os tipos de armamentos utilizados. Essa organização bélica acabou criando uma hierarquia dentro das sociedades. Havia agora líderes guerreiros que governavam com base no poder militar. Homens treinados em combate tornaram-se os heróis, os líderes, aqueles que tomavam as decisões mais importantes. O conceito de honra militar e prestígio, baseado na força e no número de inimigos derrotados, começou a moldar as culturas da época.
À medida que a guerra se tornava fator central na organização social, também começou a surgir um fenômeno de isolamento social. As tribos começaram a se fechar cada vez mais em torno de seus próprios interesses, criando barreiras físicas e psicológicas contra os inimigos. Com a construção de fortificações e muros ao redor das aldeias, as populações se tornaram mais autossuficientes, mas também mais paranoicas. Esse isolamento também gerou um ciclo vicioso de violência. Quando as pessoas se veem como vítimas de ataques, respondem com mais agressão e defesa, criando um ciclo sem fim. A guerra não era mais apenas questão de sobrevivência, mas questão de cultura e identidade. Com o tempo, as sociedades humanas começaram a evoluir para estruturas mais complexas. A agricultura, que já havia transformado a maneira como as pessoas viviam e lutavam, passou a criar uma base ainda mais sólida para uma organização social mais estável. As batalhas, antes diretas e frequentemente brutais, deram lugar a conflitos mais estratégicos e diplomáticos. À medida que as cidades e impérios começaram a se expandir e se interconectar, surgiram novas formas de resolver conflitos. O comércio foi fator crucial na construção de uma rede de interdependência entre diferentes povos, quando os governantes começaram a perceber os benefícios de manter boas relações comerciais, os conflitos diretos começaram a perder força. A diplomacia começou a emergir como alternativa à violência. Os primeiros tratados e acordos começaram a surgir, permitindo que as nações resolvessem disputas sem recorrer a batalhas sangrentas. A guerra, embora ainda fosse uma realidade, começou a ser vista como última opção. O gargalo genético que causou a redução drástica da população masculina não foi apenas uma cicatriz visível no nosso passado, mas também uma marca indelével em nossa diversidade genética. Essa redução nunca foi completamente superada. A recuperação da população masculina levou milhares de anos e a diversidade genética que conhecemos hoje tem suas raízes nesse período de devastação. Embora a violência em larga escala tenha diminuído drasticamente desde os tempos neolíticos, o resquício dessa era sangrenta ainda está presente no mundo moderno. A ideia de que a guerra é uma solução para conflitos não desapareceu completamente. No mundo moderno, embora as guerras não sejam mais travadas como eram no Neolítico, os resquícios da violência continuam a se manifestar de diversas maneiras. Se olharmos para os filmes, séries, videogames e outros aspectos da mídia popular, veremos que a violência continua sendo parte central da narrativa humana. De maneira inquietante, a violência se torna uma forma de entretenimento, um reflexo de nossa fascinação pela destruição e pela luta pelo poder. O legado da violência também é evidente em nossas estruturas sociais. As desigualdades econômicas, as divisões políticas e as hierarquias sociais têm suas raízes nesse passado violento. O que antes eram confrontos sangrentos por terras e mulheres, hoje se manifesta em lutas por direitos civis, justiça social e liberdade. A herança mais profunda dessa violência pode ser encontrada em nosso próprio corpo. O gargalo genético causado pela quase extinção da população masculina deixou um legado indelével. A redução na diversidade genética dos homens é uma das provas mais claras de que a violência humana foi codificada em nossa biologia. À medida que avançamos para um futuro cada vez mais globalizado e interconectado, a possibilidade de resolver nossas diferenças de maneira pacífica se torna mais urgente. O impacto do legado de violência ainda é muito visível, mas a verdadeira questão é: o que escolhemos fazer com ele? A maneira como lidamos com as cicatrizes da violência no passado será determinante para o nosso futuro coletivo. Podemos continuar a construir sobre as ruínas da guerra ou, finalmente, criar uma nova civilização, onde a paz e a cooperação sejam as principais formas de resolver nossas diferenças. O futuro da violência e da humanidade como um todo dependerá da escolha de cada geração de não apenas sobreviver aos horrores do passado, mas aprender com eles. Nossa herança genética carrega as cicatrizes de uma guerra esquecida, mas também carrega a prova de nossa capacidade de sobrevivência e adaptação. O DNA que revela essa história sombria também demonstra nossa resiliência como espécie. Cabe a nós decidir que legado deixaremos para as futuras gerações.